Essa semana eu publiquei lá no meu Instagram que eu tava fazendo alguns testes utilizando o GPT, que é o modelo por trás do ChatGPT, que ficou bem hypado aí nos últimos meses, para tentar automatizar um pouco do meu dia a dia como instrutor. Uma das tarefas, digamos, mais repetitivas que eu tenho e que eu acho que eu poderia utilizar a inteligência artificial para me ajudar é na parte de pós-produção dos conteúdos em vídeo que vão tanto para dentro da plataforma, lá dentro do Ignite, por exemplo, ou para dentro do YouTube. Imagina que quando eu lanço algum conteúdo novo lá para dentro do Ignite, como agora eu tô gravando um módulo sobre DDD e Clean Architecture lá dentro do Node, que já tá saindo, eu preciso, além dos vídeos que eu libero lá dentro, liberar uma descrição para as aulas, novos, digamos, conteúdos, né, glossários, termos que a gente utiliza ali dentro, quizzes, ou seja, existe uma gama de conteúdos além do vídeo que são liberados a partir do momento que a gente envia algum módulo lá para dentro da plataforma, ou seja, não são apenas vídeos. E aí eu pensei, cara, o que desses conteúdos talvez eu conseguiria começar a treinar a parte de inteligência artificial para gerar de forma automatizada. E no começo, o que parecia apenas uma ideia, na verdade se tornou algo bem palpável e algo bem satisfatório de desenvolver e com resultados excelentes. E eu queria te mostrar um pouquinho como que foi esse processo, como que ficou o código no final e como que funciona a arquitetura por trás disso, porque o processo ele não é tão simples, até porque o próprio GPT ele não aceita uma entrada em vídeo. Eu não posso passar para ele um link de um vídeo, por exemplo, um MP4, e ele vai automaticamente entender o que está sendo dito naquele vídeo. O processo seria muito fácil dessa forma, só que é extremamente pesado, sem utilizar nenhum plugin. É claro que hoje em dia a gente já consegue usar alguns plugins ali e tudo mais, mas eu quis fazer da forma mais pura possível, sem uso de qualquer plugin terceiro ali dentro do ChatGPT. Então, eu vou te mostrar um pouquinho como funciona esse processo e os resultados que eu obtive. Bora lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda, tô até mostrando a minha tela aqui porque eu quero que a gente fique bem sintonizado no workflow, digamos, de como que eu fiz essa aplicação funcionar, é que, antes de mais nada, eu tenho vários vídeos, né? Vamos começar pensando em um vídeo só. Então, eu tenho um MP4 e desse lado aqui eu tenho o próprio GPT, pensando que é a API aqui no caso da OpenAI. Perfeito, como eu falei, o próprio MP4 aqui não é um input válido para o ChatGPT, certo? Então eu preciso, antes de mais nada, para eu conseguir fazer essa entrada de dados aqui dentro do GPT, converter esse MP4 para uma entrada que seja satisfatória. No caso, hoje, praticamente texto, né? Então, o primeiro processo que eu tive que fazer foi gerar toda a parte de transcrição, né, a parte de legendas, podemos pensar assim, mas na verdade é a transcrição de tudo o que é dito dentro do vídeo. Só que o grande desafio dessa parte de transcrição são os termos técnicos, porque se você já gerou a transcrição de qualquer vídeo técnico, sabe que na grande maioria das vezes, a ferramenta que está por trás gerando essas transcrições, ela não entende alguns termos como, sei lá, JavaScript, Next.js, Server Components ou qualquer coisa que eu me refira no mundo da programação. Então, esse é o primeiro desafio que você vai enfrentar quando for fazer a transcrição de vídeos que possuem termos técnicos. A transcrição por si só, ela é um processo que exige que você faça o upload do arquivo MP4 para a ferramenta que você vai utilizar. No caso, hoje existem várias ferramentas de transcrição de vídeo para texto, só que como eu já estava utilizando o próprio OpenAI, a OpenAI possui uma API de transcrição com um modelo de inteligência artificial que é o Whisper. O Whisper ele é um modelo específico para transcrever arquivos de áudio e vídeo em texto. Então aqui na própria documentação da OpenAI a gente tem essa seção áudio e aqui dentro tem o Create Transcription, ou seja, posso passar um MP3, MP4, MPEG, vários formatos aqui e ele me devolve o texto. Só que o mais legal de utilizar o OpenAI com esse Whisper aqui, o Whisper inclusive é open source, está no GitHub aberto, caso você não queira pagar para utilizar e sim fazer um self-hosted, né, um script em Python, mas o mais legal disso aqui é que ele tem esse prompt. Esse prompt, como a gente pode ver a própria descrição aqui, é um texto adicional que eu posso passar para o Whisper na hora que ele está fazendo a transcrição do meu vídeo, para ele ter mais referência sobre qual assunto é aquele vídeo. Ou seja, se eu passo para ele que aquele vídeo é sobre programação, sobre JavaScript, sobre algum contexto específico, ele vai ficar muito mais esperto para conseguir transcrever termos técnicos. Isso foi muito legal e funcionou sensacionalmente bem, assim. A ideia por trás disso aqui, então, é, antes de mais nada, eu fazer a comunicação com o Whisper,
que é o modelo de transcrição aqui da própria OpenAI, passando o meu MP4 aqui para dentro dele. Só que o meu MP4, principalmente quando eu tô gravando aqui vídeo pro YouTube, ele tem 5 GB, 4 GB, porque eu gravo, por exemplo, em 4K o vídeo, e isso fica muito pesado. E pros próprios vídeos do Ignite, seria muito pesado eu carregar tudo isso lá pra dentro do Whisper, pensando que cada vídeo tem 200, 300 mega. Imagina, numa internet ruim, isso aí poderia demorar décadas para fazer o upload lá pra dentro. Então, o que eu fiz na maioria, nesse caso, né, ao invés de enviar o MP4 direto pra dentro do Whisper, o que demoraria muito, é, antes de mais nada, converter esse MP4 em um MP3. Só que um MP3 muito pior em qualidade do que o MP4. Então, aqui a gente usou uma ferramenta que se chama FFmpeg, uma ferramenta bem famosa para quem já trabalha com áudio, com vídeo, com edição, na parte mais de programação. O FFmpeg hoje é uma biblioteca que ela vai funcionar em qualquer tecnologia, geralmente a gente usa ela na própria command line, né, no terminal, mas ela tem algumas SDKs, digamos, alguns ports que eu posso integrar ela com Node ou com qualquer coisa assim. Mas o mais legal do FFmpeg aqui é que, como eu falei, eu consigo diminuir drasticamente a qualidade do áudio, né, a taxa de bitrates ali do áudio, para que esse arquivo de áudio aqui no final fique muito pequeno. Eu consegui fazer com que vídeos, por exemplo, que tinham 300 mega aqui, eles saíssem com um MP3 de 5 mega, 4 mega, diminuindo a taxa de bitrate para 20K, por exemplo, e isso foi muito satisfatório, porque por mais que a gente, ouvindo o áudio, perceba que o áudio está numa qualidade muito ruim, para o Whisper OpenAI, ele consegue entender perfeitamente aquele áudio, não tem qualquer tipo de problema no entendimento de alguns termos técnicos. Com esse MP3 em mãos, então eu envio esse MP3 para dentro do Whisper, que me devolve, no final das contas, a transcrição daquele vídeo. E essa transcrição aqui, ela tem, na verdade, tudo o que é falado dentro do vídeo. E aí que começa a parte legal. Com essa transcrição, que é puramente um texto, e muitas vezes um texto bem grande, o que eu faço agora é enviar essa transcrição aqui para dentro do GPT. E falar para ele, olha, essa aqui é a transcrição do vídeo. E é muito louco porque se eu simplesmente pegar e passar essa transcrição para o GPT, sem qualquer tipo de contexto, e fazer alguma pergunta para ele, o resultado que vai sair dali de dentro talvez não seja o mais satisfatório. E é aí que entra a parte que é mais incrível de todo esse modelo do GPT, que é prompting, né? Que você provavelmente já deve ter ouvido falar por aí, que é como que a gente faz boas perguntas para o ChatGPT, como que a gente faz boas requisições para dentro do ChatGPT. Ou seja, quanto mais contexto e mais especificidade a gente dá na hora de pedir alguma coisa, melhor é o resultado que a gente tem. E aqui é muito legal porque dentro desse momento que eu mando a transcrição para o ChatGPT, né, para o GPT aqui no caso, eu envio para ele exatamente o contexto sobre o que é aquilo. No caso, se for algo, uma aula do Ignite, eu falo exatamente o seguinte, olha, isso aqui é uma aula de um módulo sobre tal coisa, isso aqui é a transcrição de uma das aulas, e nela eu explico sobre isso, eu quero que você gere para mim um resumo em Markdown, né? Então eu vou mostrar isso aqui para você, como é que eu fiz, e é muito legal porque a diferença de eu dar esse contexto, de falar que é um módulo, falar que é uma aula, pedir para inteligência artificial gerar o texto em primeira pessoa, pedir para ela gerar em Markdown, tudo isso ajuda muito no resultado e deixa o resultado cada vez mais específico. E uma das coisas mais legais que eu consegui fazer aqui e que me surpreendeu muito é que nas aulas que possuem muito código, ou seja, que eu estou falando muito termo técnico, porque eu escrevo componente, escrevo classe, escrevo alguma coisa e vou falando, ele conseguiu entender o código como um todo, mesmo sem eu passar o vídeo, a imagem, né, a tela, e quando eu peço para ele gerar exemplos de código baseado na transcrição da aula, o GPT também consegue gerar esses exemplos de código. É claro que aqui eu estou usando o GPT-4, que ainda é uma API fechada, está em beta, poucas não, mas a maioria das pessoas não tem acesso, mas eu tenho certeza que com o GPT 3.5 Turbo, o GPT-3, você com certeza consegue resultados semelhantes, talvez, né? E é muito legal, vou falar um pouquinho de como que aconteceu todo esse processo aqui e como que ficou o código no final. Então, bora conhecer.
Para mostrar um exemplo rápido do que a gente consegue atingir utilizando esse modelo de gerar a transcrição do vídeo e depois essa transcrição ser enviada para o GPT e pedir para ele gerar um resumo, o que eu fiz como um teste até para uma mentoria que eu estava dando para o pessoal do Explorer ali da Rocket City, é pegar um vídeo do YouTube e mostrar esse processo sem muita automação por cima, né? Pegando simplesmente fazendo as coisas da maneira mais manual possível. E olha só o resultado. O que eu fiz? Eu peguei esse vídeo que a gente postou no YouTube da Rocket City a semana passada, que foi esse Server Components no React. Eu não sei se você assistiu esse vídeo, mas ele é um vídeo que fala especificamente sobre essa abordagem, né, a arquitetura do React, em conectar o front-end um pouco mais com o back-end para trazer mais performance e tudo mais. Isso é uma discussão que tem lá no vídeo. Só que eu fui fazer alguns testes e olha só, né? Basicamente, isso aqui é um pouco do código que eu utilizei para fazer esse processo. Então, lembra o que eu falei, né? A primeira parte do processo é pegar um MP4 e converter ele no MP3 utilizando o FFmpeg. Então, aqui dentro eu já tenho o MP3 pronto, mas o comando que eu utilizei basicamente foi pegar... Deixa eu ver se está aqui no meu Warp, os comandos. Foi basicamente isso aqui, ó. Eu peguei um arquivo de vídeo e diminuí a taxa de bitrate mais ou menos para 32K, né? Daria para diminuir até um pouco mais, e gerei o MP3, que é o áudio ali no final das contas. E aí, fiz a chamada para dentro da API da OpenAI, isso aqui é a SDK de Node deles, passei o áudio, que é basicamente uma leitura, né, de streaming aqui do Node, ou seja, ele vai ler esse áudio de pouquinho em pouquinho, né, para não ter que aguardar todo o áudio ser carregado. Mandei gerar a transcrição utilizando o modelo Whisper 1 e passei o prompt. Lembra que o prompt é super importante porque o prompt dá contexto para a inteligência artificial entender sobre o que é aquele nosso vídeo. Pedi para ele dar o retorno em texto, a temperatura 0, ou seja, o mais próximo possível, né? Isso vai levar mais tempo, consequentemente. E falei que o idioma é português e pedi para ele salvar o resultado da transcrição dentro do arquivo output.txt. Olha só que interessante. Isso aqui é toda a transcrição daquele vídeo do YouTube sobre Server Components. E o mais legal é que, como você pode perceber, ele conseguiu entender exatamente os termos técnicos. Então, olha só, versão 13.4 do Next, versão Stable, App Folder, Twitter, React. Aqui, ó, ele já, Versal Ship, ele já não entendeu Versal, né? Então, eu poderia provavelmente aqui no próprio prompt adicionar alguns termos, né? Por exemplo, alguns termos citados são, né, Versal, e aí eu poderia colocar algumas informações a mais para esse resultado aqui da transcrição sair ainda mais correto. Mas olha só, PHP, HTML, Ruby, Python, cara, tem muita coisa aqui. Se você for ver, tem muito termo técnico, né? SQL, Server Components, tem muita coisa que ele conseguiu entender automaticamente e gerar a transcrição completinha aqui de tudo o que a gente estava falando ali no vídeo. E lembrando que eu estou enviando exatamente esse texto aqui para dentro, não estou enviando qualquer tipo de imagem, não estou enviando qualquer tipo de vídeo lá para dentro do GPT. Com esse texto em mãos, o próximo processo que eu faço é gerar uma chat completion, né? Sei lá exatamente como é que se fala isso aqui. Mas isso aqui é um novo modelo que a gente só consegue utilizar essa API aqui com o GPT-4, ou seja, você precisa ter uma chave do GPT-4. Quando é o GPT-3, a gente, se eu não me engano, usa, na verdade, esse aqui? Exato. Tem esse aqui e tem o chat. A diferença é que, pelo que eu entendi, o chat você consegue gerar um chat que ele vai ser contínuo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Imagina que você fez uma requisição para o próprio GPT. Então, olha, dado esse texto aqui, me responde tal coisa. E aí ele respondeu alguma coisa. Só que você não ficou feliz com aquele resultado. Você quer fazer mais e mais perguntas. Ou seja, você consegue manter um chat em aberto e continuar fazendo requisições para a mesma conversação sem perder o contexto anterior, né? Então, isso aqui foi basicamente o que a gente utilizou. E aqui eu passo para ele, como eu falei, o prompt, que é o contexto. Olha só, eu passei. O texto abaixo é uma transcrição de um vídeo sobre Server Components no React, né? E aqui eu passei um prompt super simples, daria para ser muito mais específico do que isso. Se comporte como um especialista em JavaScript, React e Next, e com base no texto abaixo, gere um resumo sobre os tópicos falados no vídeo. O resumo deve ser retornado em Markdown, inclua exemplos de código sempre que possível. E aí, olha que legal, ele gerou para mim esse summary.txt, eu só vejo como txt, mas é em Markdown,
E olha só, ele gerou exatamente aqui no formato de Markdown que daria para ir para dentro de um post em um blog tranquilamente. Então, resumo, né, Server Components no React. E aqui você pode ler esse texto, eu não vou ler todo o texto. Para quem viu esse vídeo sobre Server Components ou quem ainda quer ver esse vídeo sobre Server Components, eu altamente recomendo você assistir esse vídeo, ou se você já viu, concordar comigo que o resumo que o GPT gerou aqui é altamente fiel ao que eu falei no vídeo, assim, exatamente com a minha opinião sobre aquele conteúdo, né? Então olha aqui, ele captou exatamente as 3 perguntas que eu respondo no vídeo, que é o que são Server Components e como eles se comparam ao Server-Side Rendering no Next, quais problemas Server Components visa resolver e como o Server Components difere das tecnologias tradicionais como PHP, Ruby e outras. Isso aqui é exatamente o que eu falei no vídeo. E a legenda aqui, né, a descrição de cada tópico tá muito bem escrita, né? E aqui ele tenta trazer, né, um exemplo de como funciona a Server Components, com base no que eu falei no vídeo. Lembra, lá no vídeo, eu trago um exemplo de um componente header que ele vai mostrar uma informação ou outra. E aqui o exemplo ficou, na verdade, bem distorcido, ele não ficou tão legal assim. Mas eu tenho certeza que se eu trouxesse um pouquinho mais de contexto e um pouquinho mais de informações ali no próprio prompt, esse exemplo poderia sair muito melhor, né? E isso aqui é muito legal, porque no final das contas, isso aqui com certeza seria uma descrição muito boa pro vídeo que eu trouxe ali para dentro do YouTube. Se eu precisasse resumir aquele vídeo do YouTube para alguém que tenha perguntado isso ou para criar um post em um blog ou qualquer coisa parecida, com certeza essa descrição aqui o GPT gerou para mim, ela é totalmente aceitável. Só que isso aqui, como eu falei, é um script não automatizado, né? O meu grande trabalho por baixo dos panos foi tentar automatizar isso aqui um pouquinho mais para que qualquer pessoa que, inclusive, não tenha conhecimento em programação consiga gerar essas descrições para os vídeos. E eu tô quase finalizando, ainda não finalizei, tá? Spoiler já, mas tá ficando bem legal. E o grande desafio aqui é que, se você perceber, tudo que eu fiz aqui, ó, de chamadas para API da OpenAI é coisas que eu poderia fazer no próprio front-end da nossa aplicação, concorda? São só chamadas para API. E por mais que eu tenha que esconder aqui a chave de API do OpenAI, eu poderia fazer isso utilizando, por exemplo, ali o servidor do Next ou qualquer coisa assim. Ou seja, não existe muita dificuldade em fazer chamadas da API. Só que a grande dificuldade que eu tenho aqui, que eu precisaria de um pouco mais de poder de processamento, é converter o vídeo de MP4 para MP3. Essa é a única tarefa que eu tenho aqui dentro da minha aplicação, que ela exige um pouco mais de processamento, né, de poder computacional aqui da minha aplicação. Só que lembra que eu falei que eu ia utilizar e vou utilizar e estou utilizando aquela biblioteca chamada FFmpeg. O mais legal é que essa biblioteca FFmpeg, ela tem um port para WebAssembly, ou seja, eu consigo consigo executar o FFmpeg, mesmo sendo um binário, mesmo sendo um código que não rodaria dentro do browser, executar dentro do browser utilizando o WebAssembly. Eu não sei se você já ouviu falar de WebAssembly, mas o WebAssembly é uma iniciativa muito legal, onde, de forma resumida, a gente consegue executar tecnologias que não são feitas para executar dentro do navegador, estando dentro do navegador. A gente consegue executar Rust, consegue executar Python, consegue executar várias tecnologias, várias linguagens e ferramentas dentro do navegador diretamente. E eu fui fazer um teste, isso aqui funciona incrivelmente bem, assim. Eu consigo fazer todas as features do FFmpeg funcionarem diretamente dentro do browser. Ou seja, quando eu faço o upload de algum vídeo ali para minha aplicação, todo o processo de converter esse vídeo em áudio é feito diretamente no browser. E o browser faz o upload desse vídeo para um servidor terceiro para que a gente guarde o resultado daquela conversão e depois a gente envia isso lá para dentro do OpenAI para ele fazer a transcrição e depois gerar a descrição desse vídeo. Então deixa eu te mostrar agora um pouco como que ficou o código no final das contas para todo esse processo aqui acontecer. Bora ver. Aí antes que eu me esqueça, ó, tá vendo essa wallpaper aqui, ó? NLW vai acontecer semana que vem, se você estiver vendo o vídeo na semana que saiu. Começa dia 15 até dia 19 e vai ser bem massa. Se você não sabe do que eu tô falando, vai aqui na descrição desse vídeo, clica, é um evento gratuito, online, a gente desenvolve uma aplicação completa, mesmo se você é iniciante ou se você já tem tempo de carreira aí, cola lá que vai ser massa pra caramba. Deixa eu botar a câmera aqui e deixa eu te mostrar um pouquinho como que tá ficando
o código aqui do projeto que eu estou desenvolvendo. Olha só, esse aqui é basicamente o projeto como eu estou desenvolvendo, então eu não criei uma interface muito trabalhada para a gente nesse projeto. Eu vou mostrar um pouquinho de como que ele funciona por baixo dos panos, mas a ideia é a pessoa vir aqui, seleciona, por exemplo, 2 vídeos, né? E depois que esses 2 vídeos aparecem aqui, a gente pode converter, como eu falei, o MP4 desses vídeos em áudio. Então, quando eu clico aqui em converter 2 vídeos em áudio, tá vendo que ele começa a fazer esse processamento, essa contagem? Tudo isso aqui está acontecendo no navegador. Esse processo do FFmpeg converter o MP4 em MP3 acontece no navegador. A única limitação que eu tenho aqui é que o FFmpeg ele só consegue fazer isso em um vídeo por vez. Ele não consegue fazer em vários ao mesmo tempo, ou seja, fazer em batch. Por isso que ele terminou no primeiro vídeo e depois foi para o segundo vídeo. Quando eu termino de fazer o processamento desses vídeos, eu posso prosseguir e então eu posso colocar o prompt de transcrição. Lembra, o prompt de transcrição é o que faz o GPT, né, o Whisper na verdade, que é o modelo lá de transcrição, entender melhor o assunto do meu vídeo e gerar com mais precisão a transcrição dos termos técnicos contidos dentro do vídeo. Por isso aqui é super importante que eu coloque as informações da maneira mais detalhadas possível e com mais contexto sobre os vídeos. E também é super importante eu importar aqui para dentro, por vez, vídeos que tenham o mesmo contexto. Não faz sentido eu importar um vídeo do YouTube e um vídeo do Ignite, porque o prompt de transcrição aqui ele vai valer para todos os vídeos que eu importei. Então, geralmente eu faço isso porque quando eu gravo um módulo lá para dentro do Ignite, o módulo inteiro é sobre o mesmo assunto. Ou seja, eu boto o mesmo prompt de transcrição falando, olha, são aulas de tais temas, com tais conceitos explicados, com tal propósito e por aí vai. E aí, no final das contas, eu posso transcrever esses 2 vídeos aqui. E aí ele gerou erro aqui, beleza, não tem problema, porque como eu falei, eu estava, na verdade, no meio de uma refaturação desse projeto, então eu vou te mostrar no código como que isso funciona por baixo dos panos. Aquela primeira tela que a gente tem ali dentro, a gente tem esse main form aqui dentro do React, e aí eu fiz um multi-step form, que é basicamente um form de várias etapas. A primeira etapa, que é o upload videos step, que é exatamente aquela etapa aqui, onde a gente seleciona os vídeos, eu criei um hook aqui chamado use videos, e dentro desse hook é basicamente onde toda essa parte de upload de vídeo, mudar o vídeo de MP4 para MP3, tudo isso acontece. Aqui eu tenho basicamente um único reducer que a gente usa no React, que é uma forma da gente gerenciar estados de uma maneira um pouquinho mais complexa, né? Então são basicamente várias ações que podem disparar alterações no estado. Isso aqui não é algo pra gente entrar muito a fundo, mas o mais legal daqui de dentro é essa função aqui, Convert Video to Audio, que ela é disparada através desse Start Audio Conversion, que é a função exatamente disparada quando a gente clica aqui para começar a conversão, exatamente aqui nesse botão. Esse botão, então, ele vai disparar esta função, que vai percorrer cada um dos vídeos e um após o outro, por isso que tem esse await, converte aquele vídeo para MP3. E aqui nessa função de conversão, a gente pode até ver como que eu utilizei ali o FFmpeg, né? Aqui eu basicamente verifico se o FFmpeg já foi carregado, senão eu preciso aguardar ele carregar. E aí, o que eu faço é começar a utilizar algumas funções do FFmpeg. A primeira, usando o file system aqui do FFmpeg, eu escrevo o meu arquivo no sistema de arquivos do FFmpeg. É como se o FFmpeg ele tivesse um sistema operacional só para ele não tá vendo os arquivos do meu computador. Eu preciso criar aqueles arquivos lá dentro. Então, eu uso a função writeFile, escrevo um arquivo com o nome do arquivo que eu fiz upload, e gravo o conteúdo do arquivo que o usuário fez upload, ou seja, cada um desses vídeos aqui, dentro desse sistema de arquivos do FFmpeg. Depois eu crio uma função, ou sobrescrevo a função de progresso do FFmpeg, para ele atualizar o progresso de cada um desses vídeos aqui separadamente. Depois disso, eu executo uma função do FFmpeg que faz o input do meu arquivo. Aqui ele diminui a qualidade de áudio do arquivo para 20K. O codec de áudio que eu uso é o libmp3 lame, ou seja, eu tento diminuir a qualidade de áudio. E aqui eu botei a extensão MP4, na verdade tinha que ser MP3, mas tanto faz, ele vai funcionar igual, porque o próprio OpenAI lá aceita MP4, MP3, ele vai conseguir ler normalmente. Depois disso, eu salvo numa variável data o resultado do read file do arquivo que foi convertido, ou seja, eu leio o arquivo de áudio que eu converti e os dados desse arquivo são salvos aqui dentro desse data. E aí uma das coisas aqui que foi um modelo, uma decisão que eu tive, é que o que eu poderia fazer agora é
enviar esse arquivo, né? Eu preciso salvar esse arquivo em algum lugar, para eu ter esse áudio, para depois eu trabalhar com esse áudio, porque esse áudio vai ser utilizado em vários momentos. Então, para eu ter esse áudio salvo, eu preciso de algum sistema de storage. E aí o sistema de storage que eu escolhi foi utilizar o Cloudflare R2. Eu não sei se você já utilizou o Cloudflare R2 em algum momento na sua vida, mas o Cloudflare R2 ele parece muito com o Amazon S3, com o GCS, né, que é o Google Cloud Storage. A única diferença que eu acho que é muito massa do Cloudflare R2 é que a precificação deles é muito mais legal e a gente não paga nenhuma taxa de egress, né? E aqui é propaganda gratuita mesmo, ou seja, eu não pago arquivos que são baixados do meu sistema de arquivos. Isso é muito legal porque a maioria dos sistemas de arquivos tem precificações bem estranhas em relação a isso, mas tudo bem. Então, a decisão que eu tive que tomar aqui eu poderia enviar esse data, que é todo o meu MP3, ou seja, uma variável bem extensa até, lá para dentro do meu back-end, porque o meu back-end é que tem a chave de API para fazer o upload para o Cloudflare, e esse back-end enviar para o Cloudflare, ou seja, é o front enviando para o meu back e o meu back enviando para o Cloudflare. Tá vendo que são 3 etapas. Será que o meu front não pode enviar direto para o Cloudflare? Não, porque ele não tem a chave de API do Cloudflare, ou seja, seria totalmente arriscado e sensível eu deixar essa informação da chave de API dentro do front-end. Ou seja, a decisão que eu tomei aqui foi criar uma rota no meu back-end que ele gera algo que a gente chama de requisição pré-assinada, ou seja, é uma URL para eu fazer upload de um arquivo, porém essa URL ela já vem autenticada, eu não preciso mais da chave API depois. Então olha só, eu uso a função getSignedURL e veja que aqui eu estou usando a SDK da AWS, do S3, porque o Cloudflare R2 ele é totalmente compatível com a SDK da AWS, e aqui eu uso um método chamado getSignedURL, ou seja, me retorna uma URL que eu posso utilizar para fazer upload de um arquivo sem precisar me autenticar. Isso é muito legal, porque eu boto essa URL para expirar em 60 segundos e assim só o meu front-end ali na hora que está fazendo o processo de upload do vídeo tem acesso ao SRL. Ou seja, eu pego a URL e aí eu faço o upload lá para dentro do Cloudflare R2, simplesmente fazendo um fetch com o método put, né? E pronto, o arquivo já vai estar lá dentro. Depois disso, que a gente passa desse processo, eu tenho uma outra pastinha aqui no meu back-end, que é a parte onde eu faço o processo de transcrição do vídeo. E aí é basicamente o seguinte, eu tenho um método post, deixa eu ver se é exatamente esse método aqui. Sim, esse método aqui, que ele faz o seguinte, ele recebe uma requisição com qual vídeo eu quero gerar a transcrição. Lembrando que eu vou precisar fazer essa transcrição vídeo por vídeo, ou eu posso fazer todas ao mesmo tempo, aqui nesse caso específico. Essa rota aqui, ela vai buscar o objeto, ou seja, o arquivo que eu salvei dentro do Cloudflare R2, vai criar aqui um farm data, que é uma forma de eu, digamos, criar uma requisição. Aqui eu deixei o prompt em branco, porque eu estou refatorando esse projeto, como eu bem falei, ou seja, eu ainda preciso buscar essa informação que eu tenho do prompt, que está na próxima tela aqui do formulário, que está naquele text area, e pegar essa informação e enviar aqui dentro. Isso é super importante. Depois disso, ó, essa parte aqui eu preciso trazer aqui para dentro. Depois disso, eu faço uma requisição para dentro da API da OpenAI, enviando esses dados aqui, inclusive o meu próprio arquivo. E aí, eu envio também a minha chave da OpenAI para eu conseguir usar o GPT-4, usar esses modelos. E depois que ele termina de gerar a transcrição, eu deleto o arquivo de dentro do Cloudflare R2 e salvo aqui a transcrição dentro do R2 e depois devolvo essa transcrição lá para o meu front-end. Essa transcrição é importante que eu tenha salvo ela no R2 porque mais para frente eu vou utilizar ela para fazer o processo de gerar a parte de resumo ali de dentro da aula. E é basicamente assim que está o meu sistema ainda. Como eu falei, eu não terminei, eu comecei isso aqui na segunda-feira, ou não lembro exatamente que dia que foi, mas eu fiz isso aqui em 4 horas, mais ou menos 4 ou 5 horas, não deu tempo ainda de terminar. Só que, como eu falei, uma das coisas que eu gosto de fazer antes de todo o projeto, isso aqui é uma dica para você, eu nunca começo pela parte bonita da aplicação. Eu nunca começo fazendo a interface da aplicação, eu nunca começo criando aqui a parte de login da aplicação. Veja que isso aqui que eu estou mostrando para você em tela foi a minha prova de conceito. Eu primeiro preciso testar se as coisas vão funcionar
mesmo que o meu processo todo seja manual. E a partir do momento que eu verifiquei que, dado esse vídeo do YouTube do Server Components ali com React, eu tive esse resultado aqui que foi muito satisfatório, eu comecei a fazer isso aqui com vários outros vídeos. Eu não tô mostrando todos aqui, mas eu comecei a fazer isso aqui com vários vídeos do Ignite e comecei a cada vez testar prompts diferentes. Ou seja, cada vez dar mais contexto e mais especificidade, como eu falei. Falar exatamente como que a IA deve se comportar na hora que ela está analisando o nosso texto e na hora que ela está criando o resumo. E cara, os resultados eles foram excepcionais, assim, eu tive resultados bem legais, principalmente com as aulas do Ignite, onde elas têm uma continuidade entre uma e outra, né? E aí a gente consegue fazer umas coisinhas bem mais legais. Basicamente, esse aqui é o projeto que eu tô construindo aí nos últimos dias, e conforme vai dando tempo, à noite e tal, eu vou dando uma brincada, e cara, eu tô me empolgando bastante com essa parte de automação de tarefas com IA, e cara, eu queria que você deixasse aí nos comentários o que você tá sentindo desse movimento todo, se você tá preocupado, se não tá, o que você já testou, o que você não testou, se você curtiu essa forma aqui de utilizar a inteligência artificial, se você já tinha pensado em utilizar dessa forma, bota aí nos comentários e a gente vai conversando. Lembrando que o que eu vou fazer é pegar o código dessa aplicação que eu estou ainda em desenvolvimento e vou deixar aqui também na descrição o GitHub, caso alguém queira utilizar isso, testar isso, brincar com isso que eu construí, vai ficar aqui na descrição também. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, hein? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!